Vamos lá, galera, trabalhar aí agora com número misto. Vamos continuar fortalecendo nossa base matemática aí, beleza? Então, trabalhando aqui com número misto. O que é um número misto? Ó, o número misto o próprio nome ele já diz, é misto, ou seja, é uma mistura de alguma coisa. Mas uma mistura de quê? É exatamente uma representação que ela é formada por um número natural e uma fração. Sabemos, né, que os números naturais são quem? 0, 1, 2, 3, 4 e aí infinitamente. Beleza? E fração é exatamente aqueles números que tem um numerador, tem um denominador. Ok? Então, tranquilo. Ó, então, o número misto é exatamente uma junção dos números naturais com uma fração. Por exemplo, aqui, ó, esse número misto, 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Ó, 1 inteiro é um número natural e 2 terços é uma fração. Ou 2 inteiros e 1 quarto. Dois inteiros é um número natural e 1 quarto é uma fração, certo? Como é que eu represento esse número misto em desenho? Para representar em desenho, ó. Sabemos que na fração o denominador é o que define a quantidade de partes que será dividida o nosso desenho, ok? Ou seja, esse desenho aqui ele deve ter 3 partes, certo? Só que ó, eu tenho 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro a gente sabe que é quando uma figura ela está toda pintada, toda desenhada. Todas as partes foram ocupadas aqui. Ok? Então aqui eu já fiz 1 inteiro, certo? Agora, como é que eu faço o 2 terços? Então, ó, um mesmo desenho com 3 partes e dessas 3 partes eu irei pintar 2 partes, certo? Então é exatamente isso, ó. 1 inteiro todo pintado e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços é exatamente o que está representando aqui, ó. 1 inteiro e 2 terços. Só que esse 1 inteiro não é, nesse caso aqui, não é a mesma coisa que se 3 terços. E aqui não é 2 terços. E isso não é 5 terços. Ou seja, com isso a gente conclui o que? Que 1 inteiro e 2 terços ele é igual a 5 terços, certo? Isso aqui, ó, 1 inteiro e 2 terços ele é igual a 5 terços, beleza? Mas a gente vai aprender como chegar nisso aí sem precisar fazer essa representação em desenhos, beleza? Aqui, por exemplo, ó, também é um número misto, né? 2 inteiros e 1 quarto. 2 inteiros e 1 quarto. O desenho tem que ter quantas partes? 4 partes, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Um desenho. Um quadrado aqui com 4 partes. Beleza? Outro desenho com 4 partes também. Porque eu tenho 2 inteiros, né? Ou seja, ó, eu pinto aqui todo 1 inteiro. Eu pinto de cá todo 2 inteiros. Então a gente já representou esses 2 inteiros. Agora vai representar 1 quarto. Então aqui, ó, 1 quarto. Então eu vou pintar uma única parte disso aqui. Ou seja, 1 inteiro e 1 quarto. Certo? Aqui, ó, 1 inteiro e 1 quarto. Ou seja, 2 inteiros e 1 quarto. 2 inteiros e 1 quarto. Beleza? Que poderia ser o quê, ó? Poderia ser também aqui, ó,
o desenho com 4 partes todo pintado, 4 quartos. Outro desenho com 4 partes todo pintado, mais 4 quartos. E mais esse último, 1 quarto. Que isso vai resultar em quanto? Denominador igual, a gente repete o denominador. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Isso é igual a 9 quartos. Beleza? Mas vamos aprender a fazer essa transformação aí agora, sem precisar representar em forma de desenho. Mas aqui já é uma maneira de como a gente chegar de um número misto para uma fração imprópria. Beleza? Então vamos lá, ó. Como a gente faz para escrever um número misto em uma fração imprópria? Presta atenção. Assim, retornando aqui, ó. Mas eu tenho 2 inteiros e 1 quarto. Aonde é que define a quantidade de partes que tem meu desenho? Ó, denominador. O denominador é o que define a quantidade de partes que será dividido o meu desenho. Ó. Denominador 4, então eu dividi em 4 partes. Denominador 3, então eu dividi em 3 partes. Ok? Então vamos lá, ó. Quando a gente tem 2 inteiros e 3 quartos, e eu quero escrever isso em forma de uma fração imprópria, o que é que eu faço? É bem simples, ó. O denominador permanece o mesmo. Então, ó, denominador vai ser o número 4. Beleza? Agora, como é que eu faço para saber quem vai ser o numerador? Ó, eu vou multiplicar ó, o denominador pelo número natural. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, vou multiplicar. E o resultado disso eu vou somar com o numerador. Então, eu multiplico e depois eu somo. Multiplico e depois somo. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Não é isso? Então, quer dizer que 2 inteiros e 3 quartos, ele em fração imprópria é 11 quartos. Ok? Se eu fosse representar isso em desenho, só para vocês perceberem que realmente é 11 quartos, eu teria o quê? 2 inteiros. E aqui o denominador 4, né? Então, um desenho com 4 partes. Por exemplo, aqui, ó. Desenho com 4 partes. Outro desenho com 4 partes, porque eu tenho 2 inteiros. E mais 3 quartos. Beleza? Ou seja, ó. Um inteiro, todo pintado. 2 inteiros, todo pintado. Um inteiro, 2 inteiros. E aqui, 3 quartos. Então, só vou pintar 3, né? Ou seja, ó, 4 quartos. 4, um desenho todo pintado com 4 partes. Então, 4 quartos. Mais 4 quartos. Mais 3 quartos. Ou seja, ó, repete o denominador. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. Que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. 4 mais 4, ou seja, multiplicou 4 por 2. E somou com 3. 11 quartos. Beleza? Agora, e se eu tiver a fração imprópria, para transformar ela em número misto, para escrever ela como um número misto? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 terços. Eu tenho essa fração imprópria e eu quero escrever ela em forma de número misto. Como é que eu faço isso? Presta atenção. O que é que eu irei fazer? Ó, uma maneira bem simples e fácil. Fração não é uma divisão, ou seja, 8 terços é a mesma coisa que eu dividir 8 dividido por 3, certo? Então, quanto é 8 dividido por 3? 8 dividido por 3, ele vai ser 2, né? Porque 2 vezes 3, 6. E resta quanto? 2. Tem mais algum número para descer? Não. Então, aqui, ó, esse 2 é resto, né? Então, vamos lá, ó. Esse resto aqui, ó, ele vai ser o numerador de nossa fração.
Esse resultado aqui, ó, vai ser a parte inteira de nossa fração. É o inteiro de nossa fração. Beleza? E esse númerozinho aqui de dentro, ele é o nosso denominador. Denominador. Ou seja, quem é o número misto aí que representa 8 terços? É o inteiro 2, né? Então, 2 inteiros com o numerador 2 e o denominador 3. Então, 2 inteiros e 2 terços. Beleza? Só mais um exemplo para a gente fixar essa ideia. Aqui, ó, 12 sétimos. O que eu irei fazer? Ó, vou 12 dividido por 7. Certo? Então, 12 dividido por 7 vai ser quanto? 12 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Sobra quanto aqui? 5. Esse número aqui é o inteiro. O resto é o numerador. E esse númerozinho aqui de dentro é o nosso denominador. Ou seja, qual é a fração que será formada? Ó, 1 inteiro, denominador é quem? 7, e o numerador é 5. 1 inteiro e 5 sétimos. Só para tirar qualquer dúvida, por exemplo, ó, eu vou representar o desenho desse 8 terços. Eu vou fazer um desenho com 3 partes. Beleza? Só que eu tenho que pintar quanto? Eu tenho que pintar 8, né? Então, só que aqui eu só consigo pintar 1, 2, 3. Então, eu vou fazer outro com mais 3 partes. O denominador não é 3, de 8 terços. Então, mais 3 partes, ó. 1, 2, 3. Aqui eu já pintei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso de mais um desenho, né? Com 3 partes. Que é, ó. E dessas 3 partes eu vou pintar. Já pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7, 8. Ou seja, um desenho todo pintado, um inteiro. Um desenho todo pintado, um inteiro. E aqui, 2 terços. Ou seja, eu tenho 2 inteiros e 2 terços. Como a gente mostrou aqui em cima, ó. 2 inteiros e 2 terços. 2 inteiros e 2 terços. Beleza? Valeu, aquele abraço. E vamos continuar aí fortalecendo nossa base matemática.